Fala galerinha, hoje eu não vou começar o vídeo daquela forma alegre de sempre, até porque não tem como, principalmente depois da notícia que a gente recebeu nessa madrugada, de que um avião com a equipe da Chapecoense, que estava indo enfrentar o Atlético Nacional na final da Sul-Americana, sofreu um acidente em uma área montanhosa e de difícil acesso, a 50 quilômetros de Medellín. Bom, as informações que a gente tem é de que havia 81 pessoas a bordo, sendo 72 passageiros e 9 tripulantes. Desses, 21 eram jornalistas. E de acordo com alguns relatos, o avião sofreu uma pane elétrica e corria o risco de explodir caso colidisse. Por isso, o piloto ele expeliu gasolina, jogou fora um pouco do combustível e ficou andando em círculos, para que quando o avião caísse, ele não explodisse, nem pegasse fogo. Só que mesmo assim não deu para evitar a tragédia. E de acordo com as informações da imprensa local, apuradas até o momento desse vídeo aqui, são 76 mortos. E a viagem mais importante da história do clube, infelizmente, terminou em tragédia. A história da Chape teve início em maio de 1973, com a sua fundação. Desde então, uma história linda passou a ser escrita. Seu primeiro título veio logo 4 anos depois, vencendo o rival Avaí na final do Campeonato Catarinense. Muitos anos depois, em 2016, a Chape conquistou o Penta. Só que nesse período muita coisa aconteceu e a Chapecoense passou por momentos bem difíceis. O pior deles foi em 2001, quando a equipe ficou em último lugar no estadual, foi rebaixada e teve que disputar o acesso para a temporada seguinte. Já em 2013, para se livrar de sérias dívidas, a equipe se aproveitou de uma brecha na legislação brasileira e mudou de nome. Só que foi em 2005 que tudo começou a mudar. De verdade. Um grupo de empresários de Chapecó assumiu o comando da equipe e começou a mudar a realidade do time. E foi essa mudança de gestão que ajudou a Chapecoense, fazendo com que o clube e a cidade crescessem juntos. Tanto é que 2 anos depois a Chape conquistou mais um título estadual e disputou pela primeira vez a Copa do Brasil. Até que nos últimos anos começou a fazer história. Em 2009 ficou em 3º lugar na Série D e subiu de divisão. Já em 2012 foi para a Série B. E um aninho depois estava na elite do futebol nacional. Além disso, o clube disputou 2 torneios internacionais, em 2015 e nesse ano, além de ter chego a 5 das últimas 10 finais estaduais. E é um pouco dessa história que eu vou contar hoje no vídeo. Bom, como eu já disse, a surpreendente história da Chapecoense começou a ganhar capítulos importantes a partir de 2009, na Série D. Líder do Grupo 9, a Chape começou muito bem a competição e foi avançando sem grandes dificuldades, passando por Corinthians Paranaense e Londrina até chegar à fase de quartas de final, onde os classificados avançariam não só a semi, mas também a Série C. E foi o que aconteceu. Nunca o estereótipo de que a Série D se joga com superação foi tão verdadeiro. Sob intensa chuva, com rajadas de granizo que até interromperam o jogo por 10 minutos, a Chape perdeu por 1-0 para o Araguaia, mas garantiu mesmo assim a vaga na terceirona, condição adquirida pelo 2-1 favorável no duelo de ida no Mato Grosso. Desde lá, bravura, dedicação e coragem foram adjetivos constantes dos atletas do Verdão, sem contar a torcida, é claro, que abraçou o time, cantou pra caramba e mostrou que ia ser difícil desde aquela época parar a ascensão da Chapecoense. Por fim, o título não veio, mas a vaga estava assegurada. No ano seguinte, estreando pela Série C, a equipe bateu na trave. A Chape acabou caindo nas quartas de final para a equipe do Ituiutaba. E um ano depois, 2011, com um novo regulamento, foi a vez de cair na penúltima fase da competição, ao ficar em terceiro no grupo, sendo que só 2 se classificavam. Mas sem desistir, a glória veio, enfim, em 2012. Novamente com um novo formato, a Chape começou bem, e após a terceira colocação no grupo B da primeira fase, o Verdão avançou à fase final e foi ganhando mais força. Nas quartas, eliminou a equipe do Luverdense e se garantiu na 2ª divisão do futebol nacional. Depois acabou caindo na semi, não ficou com o título, mas subiu de divisão. E depois dessa vaga assegurada, era a vez de buscar a elite. E ela veio. É quase unanimidade no cenário esportivo brasileiro que um dos destaques em termos de clube de futebol em 2013 foi a Chapecoense. O time do Oeste Catarinense era um dos caçulas da Série B e numa campanha surpreendente, sendo a equipe mais regular,
a única que nunca saiu do G4 e que até liderou por 14 rodadas, consolidou seu acesso para a elite do Brasileirão com 2 rodadas de antecedência. E foi diante do Bragantino na Arena Condá. E em um jogo marcado pelo forte calor, os lances de perigo do time da casa no primeiro tempo foram protagonizados pelo atacante Bruno Rangel. Com menos de 1 minuto de bola rolando, o camisa 9 cabeceou para o chão, com um mando manual, mas foi parado por Rafael Defende. Já aos 43, o arqueiro do Massa Bruta nada pôde fazer para impedir a boa impulsão e a bela finalização do artilheiro da Série B. O sonho virava realidade. A Chape estava na Série A. E desde então a Chapecoense continua firme e forte. São 3 anos seguidos disputando o melhor campeonato do país. E fazendo boas campanhas, recheadas de grandes vitórias e até goleadas sobre os maiores times do Brasil. Em 2014, no primeiro ano da Chape na Série A, o time goleou o Internacional por 5-0. No ano seguinte foi a vez do Palmeiras levar 5 flechadas do Índio Condá. Só que não foi isso que marcou o ano de 2015 para a Chapecoense, mas sim pelo fato de a equipe disputar o seu primeiro jogo internacional da história. E foi contra o Libertad do Paraguai nas oitavas de final da Sul-Americana, onde o Alviverde se impôs e garantiu a classificação. Já nas quartas de final, o BAC enfrentariam o todo-poderoso River Plate da Argentina. E no jogo de ida no Monumental de Núñez, o time argentino ganhou por 3-1. Porém, o placar deixou o jogo de volta na Arena Condá muito mais emocionante. A Chapecoense jogou melhor e caiu de pés, vencendo o confronto por 2-1, com direito à bola na trave no final do jogo. Mas esse não é o final da história. Menos de um ano depois, a Chape conquistou o pentacampeonato estadual e manteve sua boa campanha no Brasileirão. E a surpresa ficou por conta, novamente, da Copa Sul-Americana, onde o dia 23 de novembro de 2016 entrou para a história do clube, como o dia em que o Alviverde conseguiu sua classificação para a grande final. Que o Índio Condá fique lá embaixo da trave agora! Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá! Foi o espírito de Condá que salvou essa aí! Gol do time! Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo! Seu juiz! O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. O avião da Chapecoense, que levava a delegação para a final da Copa Sul-Americana, sofreu uma pane na Colômbia, nas imediações da região de Medellín. Entre os passageiros havia 48 integrantes da delegação da Chapecoense, além de jornalistas e 3 convidados.
Em apenas 7 anos, a Chapecoense subiu 4 divisões e conseguiu chegar à final de um torneio internacional. Com uma ótima gestão e os pés no chão, a Chapecoense provou que é um ótimo exemplo a ser seguido por todos os times do Brasil. E quando o modesto clube teve a chance de coroar o seu crescimento com um título internacional, aconteceu essa tragédia. Nela, a gente perdeu grandes jornalistas e grandes jogadores que se superaram dentro de campo. Dentre eles, só para citar alguns, Ananias, que marcou o primeiro gol da história do Allianz Parque, Bruno Rangel, que com 32 anos é o maior artilheiro da história da Chapecoense, Caio Júnior, que estava fazendo uma puta temporada como treinador da equipe. Bom, gente, por hoje é isso, não vou me alongar muito aqui. Eu vou deixar também o link na descrição para quem quiser virar sócio da Chapecoense. Os planos mais baratos vão de R$16 até R$30, alguma coisa assim, então é bem tranquilo. Vamos ajudar. E como é de praxe, não esquece de se inscrever, marca seu amigo, sua amiga que gostou do tema, ou que se solidariza com a Chapecoense. Curte a página do Papo Desportivo lá no Facebook e deixa seu like aqui, que isso é muito importante pra mim. Na semana que vem eu tô de volta. Força, Chape!